Olá você, estudante de cálculo. Você já assistiu a primeira parte das funções trigonométricas e suas derivadas. Nós vamos mostrar hoje na segunda parte, uma pequena demonstração usando o GeoGebra, usando esse simulador, tá ok? Então vejam bem, nós temos aqui um ângulo alfa, tá certo? Que a gente vai variar de 0 a 360 graus, tá ok? Então observe que eu fiz aqui um ponto P, que vai variar, que é exatamente o ponto alfa, f de alfa. Então à medida que eu mudo aqui o valor de alfa, o valor de P também muda, tá certo? E eu peguei essa função aqui e tracei a tangente dela. Olha aqui a tangente no ponto P, que passa pela função seno de x. Então, à medida que a gente mexe aqui, ó, tranquilo, pronto. Observe agora que a inclinação dessa tangente é uma das ferramentas do GeoGebra, ela indica a inclinação, tá certo? Então, eu posso até dar aqui o desenho da inclinação, tá vendo? A inclinação é 1, ou seja, a tangente desse ângulo aqui é 1. E eu pedi para ele escrever um ponto Q, que seria exatamente... ele ia variar o meu alfa e também o ponto da inclinação. Então observe, quando o meu alfa é 0, o seno de 0 é 0, tá certo? Mas a inclinação nesse ponto aqui é 1. Como a inclinação é 1, eu mandei o ponto Q ficar exatamente na inclinação. Observe, agora vamos fazer uma pequena animação. Eu vou variar esse alfa e vamos ver qual é o comportamento de Q. Vamos lá, olha lá, à medida que o P, a inclinação, ó, 0, inclinação 0, ele está em 0. Agora a inclinação negativa, ele está lá embaixo, estão vendo? Olha, quando ele volta a ficar no 0 de novo, a inclinação 0, voltou a ficar positiva, e aí está concluindo, não é, a função seno. E aí fica a pergunta, que comportamento é esse, desse gráfico que foi pintado aí, não é, por esse aqui, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês o gráfico do cosseno, que é exatamente esse gráfico que nós acabamos de ver. Eu vou mudar aqui para vocês verem que realmente ele tá andando em cima da função cosseno, tá certo? Então essa é a primeira demonstração, a primeira animação, para a gente poder entender por que é que a derivada do seno é exatamente o comportamento do cosseno, tá ok, pessoal? Agora a gente vai para outra simulação. Deixa eu dar um pause aqui. Vamos para outra simulação, a simulação do cosseno. Vamos lá. Observe o cosseno agora. Vamos apagar tudo isso aqui para a gente poder fazer a mesma analogia, tá? Então observe. Eu tenho aqui a função cosseno. A função cosseno ela começa em 1, ó, vai para o 0, para menos 1, 0 e volta para o 1, tá certo? E a gente vai variar o valor de P, ó, de 0 a 360, tá certo? E aí a gente traça a tangente. Observe que a tangente, quando alfa é 0, a tangente é 0, tá certo? A inclinação é 0. Observe aqui, ó, inclinação é 0. E aí eu vou também colocar a mesma inclinação e vou fazer esse Q variar de acordo com essa inclinação. Observe que quando o meu alfa é 0, a inclinação é 0. E o comportamento do cosseno é o seguinte, à medida que ele começa a andar, ele começa a diminuir aqui, vai ficando uma inclinação negativa. Então o comportamento desse Q deve ser um comportamento inicialmente negativo, tá certo? Quando ele chega aqui nesse ponto, ele passa a ser nulo, e aí ele passa depois a ter um comportamento positivo. Então vamos fazer a animação para entendermos melhor. Observe, ele está negativo, ó. Está negativo. Quando ele chega no seu vértice, no ponto de mínimo dele, ele volta para fica 0. Ele agora só tem inclinação positiva. E aí ele conclui tudo no 0, exatamente na última posição. Esse gráfico é muito parecido com a função seno de x, só que invertida, né? Observe, a função seno de x, ela tem um comportamento inverso ao comportamento dessa derivada aqui, tá certo? Vamos apagar algumas funções para não ficar muito congestionado, tá? Então essa função é exatamente a função menos seno de x.
Então agora a gente vai entender por que vou fazer aqui, ó, por que é que a derivada do cosseno de x é menos seno de x, é o comportamento da função seno de x invertida, invertendo o sinal, tá certo? Observe que a inclinação agora é negativa, depois ela começa a ficar positiva, ó, começou a ficar positiva, chegou ao ponto do zero ali, ó, agora ela começa a descer novamente, ok? Bem, vamos pausar aqui e vamos para a última, que seria a função tangente de x. Mais outra simulação que fizemos, vamos fazer da mesma forma, para a gente poder entender, tá certo? Da mesma forma, meu alfa, ele varia de 0 a 360, observe que quando ele chega próximo de 90 graus, ele tende a mais infinito, e aí depois ele vem aqui em menos infinito, ó, apareceu em menos infinito, e aí quando ele vai para o ângulo de 370 graus, ele tende a mais infinito também, volta em menos infinito, e conclui o ciclo dele aqui em x igual a 2π, tá bom? Ou 360. Então, eu fiz a mesma coisa, pedi um ponto P em uma tangente. Essa tangente, observe que ela também é zero aqui, tá vendo? Ó, a inclinação dela é 1, porque exatamente nesse ponto aqui a tangente é 1. E aí eu peço para que um ponto Q possa descrever esse gráfico, tá certo? Da sua inclinação. Vamos animar para ver o que acontece. Olha só, cresce, 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 e aí ele volta aqui embaixo, olha um ponto lá em cima, o Q continua, é sempre uma função crescente, é incrível, né? Esse gráfico ele sempre cresce, ele nunca vai ser negativo, né? A tangente nunca vai ser uma tangente negativa, tá bom? Esse gráfico não é um gráfico muito comum, a gente dificilmente tem habilidade com ele, né? Geralmente alguém olha para ele e não entende que gráfico é esse, tá? Observe que o gráfico da secante é essa função aqui, ó. Está muito parecido com o da secante. A diferença é que ele tem um trecho que ele fica negativo. Como a função é ao quadrado, secante ao quadrado, então ela fica tudo positivo. Pronto. Vamos tirar aqui. Observe que a função secante, agora ela vai andar exatamente em cima da função secante ao quadrado de x, tá certo? Então aí a gente vai poder ver melhor como é que representa essa tangente. A tangente da função tangente, ela tem o coeficiente angular que descreve a função secante ao quadrado de x. Ok, pessoal? Então nós vamos ficar por aqui. Continue assistindo nossos vídeos e seguindo, né? Eu vou colocar a descrição desses simulados abaixo na descrição do vídeo, para vocês poderem também ficar fazendo essas animações em casa, tá ok, pessoal? Então, até a próxima.